ganhar. Só custa R$10. Comprando o Joada Sorte Cap Filantropia Premiável, você ajuda o Instituto Casa da Esperança São Pio. Título emitido pela Capemissa Capitalização. Joada Sorte Cap. Alô, você que está ouvindo o Timaço da Vale FM. O programa Vale Esportes combina com uma cerveja bem gelada, não é verdade? Combina também com refrigerante, com suco, com hambúrguer X-Val, com Beirute, com esfirra, com pizza. E isso tudo combina com a Pizzaria Oval. E na Pizzaria Oval tem tudo que você mais gosta. Estamos aguardando você com um telão de 82 polegadas para você ver o seu esporte favorito. Pizzaria e Hamburgueria Oval. Rua Todos os Santos, esquina com a Avenida Carlos Cruz. WhatsApp 98842-9514. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Viva mais viagens, viva mais vantagens, viva Guanabara! Com o programa Viva Fidelidade é assim. Ao comprar passagens na Guanabara, você ganha pontos que podem ser trocados por novas viagens e produtos. É só acessar vivafidelidade.com.br, fazer seu cadastro e aproveitar todos os benefícios. Embarque na Guanabara com Viva Fidelidade. É mais conforto, segurança e vantagens para você. É Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. A segunda etapa do projeto Vestindo o Esporte da Prefeitura de Juazeiro do Norte entrega novos kits de uniformes esportivos. Só nessas duas etapas do projeto já foram entregues 83 kits para equipes de futebol amador, futsal, vôlei, handball, basquete e arbitragens. A iniciativa contempla as principais associações desportivas do município, como Cadescor, ACA Juno, Liege e Ajuaf. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Vale Esportes é futebol de primeira. Em Juazeiro são 18h11, a hora sempre em nome de Dolfo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet na região do Cariri. Aqui estamos em primeiro encontro da semana, mais uma edição do Vale Esportes da Vale FM que começa a partir de agora. E ao nosso lado está ele que é a força jovem do rádio esportivo do Brasil. Delton Tudo bem, seu Del? Eita, João Filho, nem tão jovem, nem tão forte assim, né? Rapaz. Nem tão jovem, nem tão forte assim. Eu vou me lembrar da minha amiga Gorete, lá da CDL. Abraço pra Gorete. A doutora Gorete chegava. Doutora Gorete, e dizia, gente boa demais. Esse negócio de força jovem, Delton, não dá mais. Mas, doutora Gorete disse, você nem é mais jovem e nem tem mais essa força toda. Qualquer dia desse, João Filho, eu vou premiar aqui o pessoal para lançar um slogan novo para Delton Sá. Rapaz, vamos pensar nisso, né? Temporada nova nova o Catar aí. refugou. O homem que o Catar refugou. Mas, e acabou saindo, né? Que o Catar refugou, né, João Filho? Assim, Mas, o homem que o Catar não quis receber. o homem que o Catar não quis ter a grande alegria de receber. Não quis receber. Catar, você me paga, Catar. Alguma coisa nesse sentido, né? Mas vamos fazer qualquer dia desse aí pra ver. Rapaz, vamos pensar. É igual meu amigo Luiz Fidelis, rapaz. Disse que vou gravar ainda uma vinheta pra você bonita e tal. Até hoje nós não conseguimos gravar essa vinheta. Mas estamos aqui na luta, João Filho. Estamos sim. Tinha uma fase de oitava de final que, por enquanto, até agora, nenhuma novidade, João Filho. Não, nenhuma. Só passaram pras quartas aquelas que todo mundo esperava que passasse. Aquelas que eu digo, não, claro, tinha algumas pessoas que cravavam outras seleções. Por exemplo, vocês imaginavam aqui o Japão, né? Eu acreditei que o Senegal pudesse aprontar pra cima da Inglaterra. Mas as seleções tradicionais, aquelas tradicionais, elas estão garantindo passagem para as quartas de final, João Filho. Sim. Né? Sim. Né? Vamos ter. Por enquanto, não tem nenhuma novidade. Agora eu faço como um amigo meu que olha pra mim e diz, ganhou de quem? Mas não importa. Ganhou de quem, Delton Sá? Mas não importa, Copa é Copa, né? Copa rapaz. é Copa. E por enquanto, João Filho, as surpresas ficaram para a última rodada se vierem. Se vierem, porque até agora, nas oitavas de final,
Só aquelas que são tidas como favoritas, tradicionais, as seleções que têm história no futebol, nas Copas do Mundo, vão para as quartas de final. Vamos lá, das seleções classificadas até aqui, antes de colocar o Marco Valério, dar boa noite para ele, das que têm títulos mundiais, dos confrontos das quartas. Holanda e Argentina, a Holanda não tem, a Argentina tem. Certo. Vamos para Inglaterra e França, as duas têm títulos de campeãs mundiais. Nós vamos para Brasil e Croácia. Brasil e Croácia. O Brasil tem 5 títulos, a Croácia tem um vice-campeonato. Croácia que é um país recente, né? É um país novo, não é um país com tanta tradição. Vem da Iugoslávia, né? Assim? Antiga Iugoslávia, né? Antiga Iugoslávia, mas já fez decisão de Copa do Mundo há 4 anos atrás. 2018 decidiu. Teve inclusive o melhor jogador da Copa, o Luka Modric. Exatamente. Então, quer dizer, é uma seleção que tem uma tradição, passou um sufoco danado hoje. 98 caiu na semifinal para a França também, né? Também é uma seleção, lugar, que tem uma tradição já e já vem de uma geração muito forte. Sim, uma geração fortíssima. Então, por enquanto, nós não temos nenhuma seleção que tenha surpreendido, que tenha tomado o lugar de alguém. Sim, na primeira fase, algumas zebrinhas com a eliminação de Alemanha, de Uruguai, aquela história toda. De Bélgica, que nem todo mundo imaginava. Bélgica, Alemanha, Uruguai, na segunda fase da Copa do Mundo. Mas para amanhã, João Filho... Para amanhã só temos das 4 seleções... não acredito em zebra. Apenas uma que tem título mundial, né? Que é a Espanha. Que é a Espanha. Marrocos não tem. Não acredito que o Marrocos tenha força para eliminar a seleção espanhola. E no outro confronto, Portugal e Suíça. Também não acredito que a Suíça tenha força para eliminar Portugal. Portugal tem uma tradição, nunca ganhou nada na vida, mas é uma seleção que tem uma tradição no futebol mundial. E a Espanha, que há muito tempo brigava por um título. Com uma geração em 2010. Uma geração nova que promete dar trabalho. 2014 veio para o Brasil passear, que eles não quiseram nada com a Copa do Mundo. Nada, absolutamente. Vieram para cá só para passear mesmo. Né? Em 2018 perderam o treinador às vésperas da estreia, só porque o cara foi anunciado pelo Real Madrid. Ele foi demitido. Trocaram de última hora. O Luiz Henrique está desde 2018, pois né? Naquela época foi demitido porque foi treinar o Real Madrid imediatamente. A seleção espanhola, a Federação Espanhola. A Federação o demitiu, né? O demitiu. Aí teve aquela crise, a Espanha acabou culminando não fazer uma boa Copa. Então, assim, mas tem uma boa seleção. Apesar de não ser a geração que a Espanha prepara essa geração para a próxima Copa, né? Prepara, exatamente. Mas teve uma geração muito boa com Chaves, Iniesta, Puyol, com Piqué, zagueiro. Que não estão mais, né? Cacilhas. Ficou o Busquets, ficou o Carvajal, ficou o Alba. Isso, né? O restante é tudo uma garotada que vem surgindo aí no futebol espanhol. Mas quem está aqui feliz pra da vida com a gente é o Marco Valério. Sapeca, João Filho. O campeonismo de audiência. Você concorda ou discorda do que a gente estava falando, Marco Valério? Concordo, Delton Sá. Aliás, eu tô conseguindo falar porque no segundo tempo a gente descansou a garganta, né? Vibrou muito, porque no primeiro tempo haja gol, Delton Sá. Tome gol pra cima. Mas, Marco Valério, tu não acha que o Rafinha foi meio que individualista querendo aquele gol dele e tudo, que o Brasil poderia ter feito mais se o Rafinha é um pouco mais coletivo? Delton, o primeiro tempo era pro Brasil ter ganho uns 6, 7 gols, ter feito, aliás, uns 6, 7 gols. Teve chance pra isso, né? O Neymar também teve um lance lá que ele poderia ter tocado no primeiro tempo. Claro que no segundo tempo o Brasil ficou mais naquela de administrar o jogo, o time da Coreia acertou um pouco mais a marcação, mas o primeiro tempo do Brasil já foi suficiente para definir o confronto e agora vamos esperar a Croácia, porque eu estou confiante, Delton, de que o Brasil passa das quartas de final. Marco Valério, eu acho que o grande problema do Brasil, os problemas do Brasil serão na semifinal e se passar, claro, a grande decisão. Porque eu não imagino a final sem França e segunda opção Espanha, na minha opinião. A dificuldade maior para a seleção brasileira acho que começa a partir de agora com a seleção croata, né? Porque eu ainda acho, João Filho, já me antecipando, acho que a Croácia não tem seleção para ganhar do Brasil. Aguenta não. Eu acho que a Croácia não tem seleção para o Brasil. Eu acho que o grande problema do Brasil reside em se a Argentina for adversário do Brasil na semifinal, e aí tem toda a tradição e rivalidade, que a Argentina também não tem esse futebol todo não, mas tem uma seleção capaz e pela tradição de tirar o Brasil. Se for a Holanda, é favas contadas também? Eu acho que sim.
Eu acho que sim. Essa geração holandesa até agora não me agradou. É uma seleção muito pragmática, uma seleção que está muito na cara o que ela faz. É muito diferente das outras gerações da Holanda, mas tem aquela história. Talvez daqui você ache mais previsível, saia o melhor resultado. A Holanda teve gerações que encantaram o mundo, como a geração de 70, liderada pelo Johan Cruyff. A Holanda era para ter sido campeã do mundo em 74, 78, merecia. Aquela geração de 98 agora, também jogou muito. A geração de 90 era espetacular. A de 88 era incrível também. Quem é que foi a que foi para a Copa de 90? Van Basten, Gullit. Gullit, Rijkaard. Aquela geração era espetacular. Se a Holanda chega naquela Copa inteira, eu acho que ganhava aquela Copa. E a Holanda não chegou inteira naquela Copa de 90. E depois veio essa geração que o Brasil enfrentou em 94 98. 98. Enfrentou em 94 também. 94 também, que era do Seedorf, né? Dos irmãos lá. Do Seedorf é mais pra cá? Mais pra frente. E quem era de 94 que eu tô querendo? 94 e 98. 94 foi aquele gol do Brasil, do Branco. O gol do Branco. O gol de falta. Que o Romário faz assim, a bola entra. Ali, quem que jogava naquela Holanda? Ali a Holanda não tinha uma grande seleção. Não é aquela que eu quero me referir, não. Eu quero me referir à do Seedorf, dos irmãos lá. Dos irmãos De Boer. Foi 98. 98. Os irmãos De Boer. Que tinha Cliver, que tinha o goleiraço que a gente comentou hoje de manhã. Van der Sar, que é a geração de 98, né? O Bergkamp, meia. O Bergkamp, pronto. O Dennis Bergkamp. O Davids, que é aquele que jogava de óculos. O moreninho, não é isso? O Davids que é auxiliar do Van Gaal hoje. E a própria seleção do Robin, que é essa última geração, era muito boa. Do meio pra frente. Do meio pra frente. Robin e Van Persie. Detalhe interessante, já que o Delto falou da Holanda, a Holanda sempre teve excelentes seleções do meio pra frente. Agora é o contrário. Tem bons zagueiros, como o Van Dijk, do Liverpool. É um dos melhores zagueiros. O Ake, que é titular do City, do Guardiola. Porém, tem o Frank de Boer, que é volante do Barcelona. Né? De Jong, né? Aliás, Frank de Jong. E agora, do meio pra frente, a Holanda não tem, nesse momento, grandes jogadores. O melhorzinho é o Memphis. Mas chegou na Copa um tanto quanto baleado. Baqueado, né? Ele tá baqueado na Copa. É, muito bom jogador. Muito bom jogador. Muito bom jogador. A Espanha, vocês lembram de Xavi e Iniesta, né? Que fizeram muito sucesso. Mas aquela geração era muito boa da Holanda, ou da Espanha de 2010. Foi merecido ganhar o título. Aquela seleção merecia. Puyol, Piqué... Quem era mais? Tem aquele menino lá no ataque da seleção espanhola. Tinha o Davi Villa, né? Davi Villa, quer dizer... Tinha o Raul no ataque, Raul, quer dizer... Não, o Raul foi geração antes, não? O Raul já tinha saído. Já tinha saído, já. Como é o nome do outro atacante? Tinha o Fernando Torres também. Fernando Torres, atacante. Então, quer dizer, aquela seleção da Espanha... era uma seleção muito boa. Sérgio Ramos voando na Sérgio Ramos jogando muita bola. Então, quer dizer, era uma seleção muito boa, aquela seleção espanhola. Em relação à Holanda, de fato, essa Holanda que está hoje na Copa, eu acho que a Argentina passa pela Holanda. Essa Holanda de 94 que você falou, eu tô vendo aqui a escalação do jogo com o Brasil. O Rijkaard teve nessa partida. Já era fim de carreira, já. Era fim de carreira. O Van Basten não foi, que contundiu-se, e o Gullit brigou com a Federação Holandesa e por protesto não foi. E tinha também o Winter, que era jogador desta partida. Isso. O Peter Van Vossen, Dennis Bergkamp, Mark Overmars. O Overmars era um pontazinho habilidoso. Bom jogador. Bola, o Overmars. Tanto que deu trabalho ao Brasil. Foi duro aquele jogo, 3-2. O Brasil pra ganhar de 3-2, meu amigo. Foi... O Ronald Koeman, não lembro dele. Zagueiro. Tava na escalação também. O goleiro deles era muito bom. Ed De Goey. Era muito bom. Era muito bom goleiro. Agora vocês estão falando do caminho do Brasil, eu concordo. O Brasil, todo time que vai ser campeão, Del, precisa ter sorte também. É o caso do Brasil que vai ser campeão. O Brasil caiu numa chave boa, não de galinhas mortas, mas numa chave que o Brasil passava com facilidade, como passou, né? Tanto é que perdeu um jogo que jogou com as reservas. Depois pegou a Coreia do Sul. E vamos ser sinceros, não merecia ter perdido aquele jogo. Perdeu circunstância o da empate, partida. né? O jogo não foi bom, certo pra mim seria o empate. Passou fácil pela Coreia do Sul, que para comparar com as grandes é uma seleção fraca. Acho que passa pela Croácia. Croácia pode acontecer? Pode, da Croácia classificar. Mas assim, teoricamente o Brasil é bem superior à Croácia. A Croácia não tem esse ano uma grande seleção.
E se a Holanda eliminar a Argentina, e eu concordo com você, acho que a Argentina é favorita, o Brasil vai continuar tendo sorte, porque o Brasil é melhor do que a Holanda. E aí vamos ser campeão em cima da França, Delton Sá. Eu só acho que, assim, o pior pro Brasil é pegar a Argentina, que é um jogo de rivalidade. E outra coisa, a Argentina tem o Messi, né, meu amigo? Quem tem o Messi aí é rivalidade. já tem meio aí caminho é complicado. andado. Se pegar a Holanda... Bom, a Croácia, eu acho que a Croácia volta a ser aquela seleção que vai incomodar o Brasil pelo sistema que ela joga, do sistema europeu, adotado hoje com a linha de 5. A Coreia não jogava mais aberta, né? Proporcionou ao Brasil isso. A Coreia foi muito infantil hoje. Foi. E eu acho que a Croácia não. A Croácia é mais precavida quanto ao Brasil, acho que vai gerar mais dificuldades para a seleção brasileira. Mas eu acho, Marco Valério, que todos os caminhos levam para uma revanche de Brasil e França do que aconteceu em 98. Eu acho que eu tudo leva a crer. Eu vou chutar aqui os meus semifinalistas, Elton Sá. Diga lá, Marco. De um lado, Brasil e Argentina, do outro, Espanha e França. Eu também vou com você, eu também acho que é isso. Você acha que muda alguma coisa, João Filho? Rapaz, mantendo meu posicionamento antes mesmo da Copa começar, eu acredito que a Croácia classifica. Passa pelo Brasil. Sim. Você acha que o Brasil para aí, né? Eu acredito que o Brasil para nas quartas. Eu acho que o Brasil passa pela Croácia. O Brasil foi beneficiado pelo que a Espanha fez, porque senão seria a Espanha adversário do Brasil, né? Não é isso? E poderia ter pego um Uruguai hoje. Uruguai, Eu acredito que, pra mim, eu mantenho a França como favorita a conquistar o título. Eu acho que Brasil e França vão decidir essa Copa. Se a França tivesse completa com a sua força máxima, não tinha pra ninguém. Eu vou de Brasil e Espanha. Eu acho que essa final... o Anderson discorda aí da gente, viu, Delton? Acho que é França ou Brasil e Espanha, né? Pelo coletivo, não? Eu acho que essa França é um time difícil de bater, viu, Marco? Eita seleção, você vê E aquela uma França França quebrada, uma França toda quebrada. É incrível, né? O coletivo da França, com mais a individualidade de alguns jogadores. Rapaz, aquele Kanté é um gigante naquela seleção. Giroud também, na movimentação. Você citou o Kanté, que nem jogando tá, né? Não, o Kanté não, o outro. Tem o Dembélé, né? Que é muito bom Não, não é jogador. nem o Dembélé, não. O outro que é... É o volante que foi no lugar dele? Você tá falando do Tchouaméni, do Rabiot... Tem o Rabiot, Condé, né? tem o Tchouaméni... Né? Você deve estar falando do Rabiot, no caso, né? Que é volante. Não. Como o Tchouaméni, que é outro volante. Do lateral da França. Lateral Pavard, lateral direito. E tem o Hernandes na esquerda. Tem o Hernandes, lateral esquerdo. É o Hernandes. Que o outro Hernandes se contundiu, né? O outro machucou, É o né? irmão dele. Hernandes, né? O Kanté tá fora. O Kanté tá fora, o Pogba tá fora. Rapaz, a França... O Rabiot tá jogando muita bola no meu campo. Você tem o Griezmann que tá no meio ali armando. O Griezmann, quando entrou naquele jogo... Rapaz, depois que a França botou os principais, tu é doido, rapaz. Você tem o Griezmann armando pro Dembélé caído pela direita, o Giroud no meio bobagem. Nós temos Casemiro. Um rapazinho chamado Mbappé pela esquerda. Nós temos Casemiro pra resolver esse problema, né? Eu também acho que o Brasil tem uma grande seleção, não discuto isso não. Muito competitiva. O Brasil tem um sistema defensivo muito sólido, acho que o Thiago Silva e o Marquinhos chegam muito bem na Copa. Nossa deficiência são os nossos laterais, não acompanham. Nós tivemos uma geração de laterais recente de Marcelo, de Roberto Carlos, de Branco, de Leonardo, de Júnior. Tô falando dos esquerdos, ó, que a gente vem dos esquerdos. A gente vem de 82 pra cá, ó. Tu pega de 82 pra cá, é de Júnior, Branco, Leonardo, Branco de novo 94 com Leonardo, e depois vem a geração Roberto Carlos e Marcelo, pra chegar, com todo respeito, a Alexandro. E Alex Telles. É muito longe. E no momento não temos nenhum dos dois, dos dois. Contundidos. Aí nós vamos pra direita. E se não tivesse machucado, o Arana era um dos convocados do Tite. Aí nós vamos pra direita. O Brasil teve na direita laterais como Leandro, como Jorginho, como Cafu. Gente, pra ter hoje Danilo, tá entendendo? Tivemos Daniel Alves, Daniel jogava muita bola. Chegou a ter grandes momentos. Hoje nem tanto, mas o Daniel Alves já foi um grande lateral direito de futebol mundial. Cara, hipercampeão no Barcelona, de uma geração espetacular, cara. E hoje a gente tem Danilo com todas as dificuldades, jogando futebol italiano na Juventus. Então, quer dizer, nós não temos hoje laterais que acompanham a história dos laterais do futebol brasileiro, né?
No meu não, do meu pra frente a gente tá com uma geração muito boa. Você vê um lateral esquerdo da Espanha, o Jordi Alba, joga muita bola. Pois é, rapaz. O Jordi Alba joga muito. Joga muito. O Busquets no meu campo. O Carvajal na direita, outro lado. muito bom lateral também. Quer dizer, nós temos, e infelizmente essa geração do Brasil ainda nessas posições. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Tony Ramos. Meu amigo Manuel. Muito bem. Lá da Novo Rio Veículos. Chegou a mensagem aqui, eu não abri não, mas acho que ele tá ouvindo a gente aqui. Eu vi só que chegou a mensagem dele aqui. Mandar um abraço para ele, que obviamente está torcendo muito para a seleção brasileira, torcendo muito para o Brasil ser campeão do mundo. Meu amigo, grande Tony Ramos, grande Manuel, gente boa demais, lá da Novo Rio Veículo. Quando você chega lá na Novo Rio, que você vai comprar o seu Chevrolet, você precisa deixar o seu seminovo, é o meu amigo Manuel quem faz a avaliação do seu carro. Manuel. E ele gosta de avaliar bem o seu veículo para fechar negócio, para facilitar a sua vida quando você entra lá na sala do Roberto para fechar negócio. Esse Manuel pé da boa demais. Pensa no caba 100%. Um abraço, Manuel. Aquele abraço. Obrigado pelo carinho da sintonia, galera lá da Novo Rio Veículos, Marco. E lembrando, quem tá no clima aí da vitória do Brasil, da classificação, quiser tomar a sua geladinha, faz jantar o quê, com a família, Marco Valério? vai lá no Quintal Cariri, que tá Marco aberto Valério. hoje, excepcionalmente, para você aí jantar, né, fazer aquele lanche, aquele petisco, tomar a sua geladinha, a sua bebida preferida, lá no Quintal Cariri, na Avenida Castelo Branco. Tem música ao vivo hoje, entrada franca, Enio Calou e Jonas Silva, com muita música boa, muita animação aí, comemorando a vitória do Brasil. Eu quero que você responda, João Filho. Alisson, personal trainer. Ele mandou aqui dizendo que a França não passa pela Inglaterra. O que é que você tem a dizer a respeito desse comentário? Respeitar a opinião do querido ouvinte, mas na minha opinião a França chega na final e será campeã. Passa pela Inglaterra? Passa, sim. Passa ou atropela? Ela ganha. Ganha, né? Ganha. Você acha, Marco? O Alisson tá dizendo aqui que a França não passa pela Inglaterra, não. Seria nenhuma surpresa se a Inglaterra classificasse, né? São duas equipes do mesmo tamanho. Duas seleções gigantes. Me agrada um pouco mais o futebol da França, mas não se descarta essa possibilidade da Inglaterra passar, até porque tem uma rivalidade entre eles, né, Léo? Tem, Marco Valério, tem. Mas eu vou dizer rivalidade histórica. Mas eu vou dizer um negócio pra você, viu? O talento da seleção francesa em relação ao talento da federação ou da seleção inglesa, não dá pra discutir não, viu, Marco Valério? Não dá pra discutir não. Agora, claro, aquele futebol inglês de muita marcação, de forte marcação. A França, a o Inglaterra... Harry Kane lá na frente pra num contra-ataque pra tentar resolver, tem um meio o pra frente muito Watford, bom. aquela coisa, tem né? um meia da Inglaterra que me agrada muito, que é o Saka, jogador canhoto, joga pela direita. Fez até um gol, né, no jogo ontem. Isso, fez um gol ontem contra a Senegal. Tem o Bellingham, que joga no Borussia Dortmund, que pra mim é um bom jogador inglês também. O Henderson. Tem um meio pra frente de muito respeito à seleção da Inglaterra, mas mantém o meu posicionamento, pra mim, da França. E a França não é a França. Marco Valério, tu vai assinar aí o requerimento do rapaz? Vamos aguardar, né, Delto? Pra mim a França é favorita, mas Pipocou. vamos aguardar. Mas não foi com você não, viu, João Filho? Não foi com você não. São as opiniões que a gente respeita. Eu tenho a minha. Mas Marco Valério tá respeitando a sua, não. Eu não vou mentir. Delto Sá, não é novidade. Não tá respeitando a sua, não. Me perdoe. Não é novidade. Acho que vai ser mais complicado o jogo da França contra a Espanha. Nessa seleção da Espanha. Agora, engraçado, eu tava ouvindo e vendo uma entrevista domingo do Zico. O Zico entende um pouquinho de futebol, né? Pelo que jogou, foi treinador e tudo. Você acha? O Zico disse que a seleção que mais chamou a atenção dele na primeira fase foi a seleção de Marrocos. Diz que é uma seleção que vai pra cima, que joga bem, encurralou, ganhou da Bélgica, encurralou a Croácia. Eu não vi nenhum jogo de Marrocos. Né? Mas o Zico acha que Marrocos vai dar muito trabalho amanhã para a Espanha. A seleção marroquina. Por que esse povo que jogou bola tem uns que de vez em quando dão umas voadas grandes? A seleção marroquina tem 3 jogadores que me agradam muito. O lateral direito de Marrocos é titular hoje do PSG da França, que é o Hakimi. Né? É um lateral muito bom. Bom jogador ele. Tem um meia, o Ziyech, que se a memória não me falha, joga no Chelsea da Inglaterra. E o atacante... Não me fale em Chelsea, JF. O El Neshiri, que é atacante que joga no Sevilha da Espanha. No mais... Vai brigar com o Zico, viu? Essas não tem nada a ver com isso. Marco Valério, eu vou me lembrar, eu tô tentando lembrar quem disse isso.
que essas seleções emergentes, por exemplo, colocar assim, principalmente as seleções africanas, elas conseguem unir muito talento, tem muita gente boa, mas eles não conseguem processar a coisa coletivamente. Eles não conseguem ter um conjunto. Você falou das africanas, Senegal sofreu muito com a ausência do Mané, né? Porque essas seleções, elas não conseguem ter uma disciplina tática que permita hoje no futebol mundial levá-las a grandes conquistas. Ou seja, são seleções que têm alguns bons atletas atuando muito bem nos seus clubes e que conseguem reunir, mas não conseguem ter uma disposição tática, uma disciplina tática dentro de campo. E isso prejudica bastante essa questão da evolução dessas seleções. Basta, como disse o João Filho aí, você olhar com uma seleção como a do Senegal, até tomar o gol da Inglaterra. Gente, Senegal tava jogando bola, Marco Valério. Rapaz, como é o nome lá do goleiro lá? O Pickford. Pickford. O cara fez 2 defesas pra salvar Não a seleção. é Pink Floyd, João Filho, é Pickford. Pickford. E que joga num time de intermediário pra pequeno da Inglaterra, que é o Everton. É goleiro do Everton. Mas é porque os goleiros das outras equipes principais são tudo estrangeiros. É tudo estrangeiro. O goleiro... Tu vai ter, por exemplo, o goleiro da Polônia, né, não é, joga lá, né? O Chesney joga na Juventus da Itália. Não é na Juventus. Ele joga na Juventus, o Chesney. Ele foi contratado para substituir o da Polônia, né? Que pegou muita bola. O Chesney da Polônia. O Mendy, goleiro de Senegal, é titular do Chelsea. Pois é. É porque o problema, João Filho, é que os principais clubes da Inglaterra, os goleiros são tudo estrangeiros. Vai. Não dá, cara. Não dá. Agora, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Tite tem algum problema com os jogadores do Flamengo? Aí eu não quero me envolver nisso, não. Aí eu tô fora. Eu acho que o Everton Ribeiro já tá rolando caberia hoje. Umas histórias aí de perseguições aí, porque os cabos do Flamengo não conseguem ter oportunidade. Porque hoje até o goleiro do Palmeiras entrou, né? Assim, na boa, né? O Pedro e o Everton Ribeiro jogaram contra Camarões e não foram bem. Não foram bem, é verdade. Não foram bem, né? É verdade. Eu acho que o Everton Ribeiro, do jeito que o Tite joga, é muito difícil ele ser utilizado. Não, e eu vou com toda sinceridade. E Pedro vai ser nas últimas das últimas. Com todo respeito. Mas não dá pra imaginar o Everton Ribeiro substituir o Neymar com o Rodrigo ali no banco, não. Aquele menino joga muita bola, Marco Valério. O Rodrigo joga muita bola. Pode até não ter conseguido entrar bem. Pelo estilo de jogo. Até pelo estilo de jogo, Delton. O estilo de jogo do Everton Ribeiro é diferente do Rodrigo. Mas ele tá como essa opção. Ele tá brigando por essa vaga. No meio campo, né? Na cabeça do Tite, ele briga pela vaga que é o Neymar que tá ocupando e que pode ser ocupada pelo Everton Ribeiro e até pelo Paquetá. Estilos semelhantes ali daquela seleção, eu acredito o Everton Ribeiro e o Antony. São estilos semelhantes. Mas o Antony está sendo muito utilizado na extrema, né? Entrando aberto lá no lugar do Vinícius Júnior ou do Rafinha. Ele não está sendo utilizado nessa função do Everton Ribeiro no meio. Daí porque eu acho que não é perseguição. Eu acho que é questão de opção do time que ele tinha montado assim, na cabeça. Na boa, Delton, para a questão do Pedro entrar nesse time, só se o Pombo tiver ou machucado, ou sei lá. E é bom lembrar que a opção, muito, a opção não era o Pedro. A opção ainda era o Gabriel Jesus. Como segunda opção. Agora, sem o Gabriel Jesus, passa a ser o Pedro, essa opção ali. E o Richarlison. Mas muda um pouco a característica. Muda porque o Pedro entra como homem de referência. O Richarlison se movimenta tem muito essa mais, referência, né? Mas você viu que ele teve momento que ele estava lá no meio campo ajudando, marcando. A facilidade que o Richarlison tá tendo pela qualidade que tem para jogar no Tottenham, que tem ao lado o Harry Kane jogando ao seu lado, e tem o Son, que é o coreano. E tem o Japinha, né? Que é o coreano. O coreano, o Son, que é o principal jogador da Coreia do Sul, que é um meia de ligação. Eles formam o trio lá, né? Eles formam o trio tem lá. Tem outro lá ainda, tem um quarto lá. Aquele menino que surgiu no São Paulo, Lucas. Eu acho que ele saiu de lá. Lucas Moura, ele tá no Tottenham ainda, se a memória. Mas ele não joga, mas ele não Hoje é titular, ele não é titular, né? Eu tô tentando lembrar quem é o quarteto, porque tem um outro quarto, tem um quarto jogador que faz esse quarteto lá, além do Harry Kane, do Harry Kane e o Richarlison. Agora vamos na boa, o Tottenham é o menos grande é o Fluminense. O Fluminense é campeão aqui e acolá. O Botafogo. O Tottenham não ganha um título há muito tempo, minha gente. É o Atlético. Agora, se você for olhar de torcida, de patrimônio e de faturamento, o Tottenham ele é gigantesco. É um time daquele que demora não é campeão de nada, que demora a brigar pelo título. É um Botafogo, é um Fluminense, é um desses times aí intermediários dos grandes do futebol brasileiro,
Diferente de Flamengo, Palmeiras, esses clubes que estão toda hora brigando de São Quem Paulo. joga no meio com o Sônia é o Perisic, que é o croata. Pronto, era o croata É o que eu tava Perisic, querendo que é lembrar titular da dele, seleção Perisic, croata. que é o outro, é o quarteto. Joga Se os você dois for no olhar meio- no papel, é um timaço, né? É um time E o quarteto- goleiro O goleiro é o Loris, Loris da Loris França, da né? França, É o Loris. exatamente. Esse time do Tottenham é muito bom. E não ganha nada, Del. É, Impressionante, né? E é um Não time, ganha nada. É um time bom. Quando você pega no papel. Aliás, a Liga Inglesa, Marco Valério, É espetacular. tem né? muito time bom, muita gente boa. Tanto é que foi justamente o país, né, onde tem o maior número de jogadores que estão atuando na Copa do Mundo, saindo da Premier League, né? Então, São os melhores mesmo. hoje, de fato, é a liga que tem os maiores jogadores do mundo atuando por lá, né? O Ali- que já foi um dia a Itália. Itália. Lembra que a Itália nós tínhamos na década de 90, na época do Maradona, do Cerezo, do Careca, Do Zico. do Gullit, do Baresi. Do Júnior. Né? Quer dizer, era realmente o Falcão, né? Moniek, Pois da é. Polônia. Era a Tottenham, que é Itália conhecido como daqueles os anos. Spurs, é como chama a torcida. É, de fato. Olha, a hora, por João. falar em futebol inglês, domingo teve um amistoso aí, domingo ou sábado, Botafogo e Crystal Palace. O dono viu os dois times jogando, né? Exatamente. O clássico do John Textor O clássico do Textor, foi né? 0-0. Nossa senhora. Que é o pra Crystal mandar- Palace, é o Botafogo de lá, meu. É, Mandar e ele um tem o abraço. Botafogo daqui. Mandar um abraço, sabe pra quem, Marco Valério? Ah. Pra galera que tá nos acompanhando pela internet, pelo nosso canal no YouTube. A gente tem esse tempo todinho aqui conversando. E a gente esqueceu de mandar um abraço pra galera que tá lá no nosso canal no YouTube, Marco Valério, acompanhando a gente. Mandar um abraço pro Ailté Alencar, tá ouvindo a gente. O Carlos Eduardo Brasileiro, tá lá em Tiliás, Santa Catarina, né? Rochélio, galera da farmácia Timbaúbas. João Bantim, rapaz. Alô, João Bantim, aquele abraço. Galera que tá acompanhando aqui, ligada aqui no nosso... Sabe quem tá fazendo aniversário hoje, Delton Sá? A Rocha. Nosso amigo Lacerda, rapaz. Grande parabéns. Lacerda. Parabéns pro Lacerda, felicidades. Torcedor do Flamengo, né, JF? Rapaz, o Lacerda torce pro Flamengo? Não, não diga isso não, rapaz. Por Eu quê? acho- Qual o o Lacerda problema? tem um- Eu acho que Qual ele o é problema torcedor. dele? Não, Flamengo, porque até onde eu Del. sei, o O Lacerda JF. torce Fluminense. Ah, é? Tá certo. Tem certeza disso? Eu tenho a mais absoluta certeza que Lacerda aqui no Juazeiro é torcedor do Icasa e no Brasil Do Flamengo. é torcedor do Fluminense. Eu nunca vi o Lacerda com a camisa do Fluminense. Rapaz, eu tenho certeza que o Lacerda torce Fluminense. Será, Marco? Eu tenho certeza. E agora, como é que nós vamos fazer pra botar esse povo na Kombi? Porque não cabe mais Tá não. cheia, tá cheia. Você né, vai Del? dirigindo, né? Não cabe mais não. A Kombi já tá cheia. Ele vai ter que ir... Não tem um maleiro em cima da Kombi? Aí Pronto. vai em cima. Bota uns 4 lá. Porque a nossa Kombi já tá cheia de torcedores do Fluminense. Não cabe mais nenhum, não. A Kombi só cabe em... Felicidades ao amigo Lacerda. Muita saúde e muita paz. Negócio de Kombi, eu vou me lembrar, Marco Valério, curtiu um passeio lá em Gramado. Ei. Na Kombi, a qualidade de som, meu amigo. Ave espetáculo. Foi a Kombi de Jorjão que foi? Pensa numa qualidade de Foi som. massa. O repertório até que era bom, né, Marco? mas a Mas qualidade- o som, meu Ave amigo. Maria. Ninguém sabia se o cabo ouvia a música, era o barulho do motor da Kombi Aí atrás. depois ainda teve umas companhias que não deu certo, não. Mandar aqui um abraço também para o nosso amigo Pelado no Crato, Alfredo Benício e o Grande Marujo. O povo tá ouvindo a gente, mano. Tá. Vamos dizer que esse povo vai comemorar. É, homem. Quem tá escutando a gente também é Luiz Vilar. Tá doido pra falar. Ah, ele fala já, viu? Deixa a gente comprar o leite dos meninos aqui. É, Vamos lá, Marco Rocha, Valério? vamos. Em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km A hora do está na timaço. Novo Rio. Amanhã não perca tempo, não. Amanhã vá cedinho conversar com o Roberto e a equipe dele lá na Novo Rio para você sair de Chevrolet 0 km, Marco Valério. Eu queria tanto, Marco Valério, tá com uma sobrazinha para comprar uma Tracker. Tô doido para comprar uma Tracker, rapaz. Carrão, né, Delson? Se o Manuel avaliar o meu Aí. naquele precinho filé, Faça negócio, Marco Valério, Delson. eu vou levar meu carro, vou mandar lavar meu carro lá no meu amigo, ou vou mandar lavar lá em junho, da Renovo, ou vou levar lá em Dudé quer dar uma geral no carro, tem que tirar tira os bancos, tira o estofado, dá uma geral, Deixa bem limpinha. deixa o carro novo. Aí, eu não sei se eu levo lá no junho, dou um meia boca, né? Meia boca que eu digo é que ele não tira os bancos, não faz as coisas, mano. Ou se eu faço logo uma geral, que diz que tira os bancos, tira tudo, tira o carpete, Limpa o motor. lava, motor, tudo, aí devolve tudo de novo. Mas tem que passar uns 2 dias o carro lá. Vixe, Mari. Que é pra deixar o carro. Ou manda só lavar
como todo mundo faz. Aspira, faz tudo dentro do carro e entrega o carro lavado. Eu não sei se eu levo pra Júnior da Renovo ou levo pra do DK Studio lá, que ele disse que desmonta o carro todo e remonta o carro, diz que o carro fica... Para meu amigo Manuel avaliar o meu carro num valor bom pra ver se eu compro track. O dinheiro tá difícil, Marco Valério. E tá, Delson. Tá, mas eu tô doido pra andar de tracker, Marco. Não sei o que diabo é que eu faço pra comprar Eu tracker. sei o que é que você faz. Vai na Novo Rio Chevrolet amanhã, Delton. Mas ó, eu vou dizer uma pra tu. Se o Adenal pegou uma tracker que ele tinha lá e vendeu pra menino lá da Hype Temp, pra... Como é? Pra Tony. Rapaz, era Era de Adenal, Foi a Adenal que vendeu lá. A Tony fez um negoção no seminovo lá. Foi. Negoção. Se Marco da Graça tiver um lá na Graça também, Pronto, o Adenal Manel, mas avalie bem o meu, Manel, pra ver se eu compro uma tracker aí. Coloca um bônus aí. Bota aí, a rocha. Agora, na hora de comprar a sua casa própria, ou trocar, ou comprar terreno, ou fazer troca, casa com piscina, chácara, casa de primeiro andar, tem também apartamento, tudo isso é com o Daniel Victor. Corretor de imóveis credenciado há mais de 20 anos na região do Cariri. Ligue para o Daniel Victor, 996 15 1864. Você está querendo vender sua casa, fazer negócio? Fale com o Daniel Victor, 996 15 1864. Agora Edilson da Só Fumê já mandou uma mensagem. Se você trocar de carro, venha pra cá pra gente colocar uma película de alta performance no seu carro. Aí. Aquela com 10 anos de garantia pra você ficar despreocupado. Quando tiver quente, fica frio dentro. Quando tiver frio fora, fica quente dentro. Ele disse que é térmico, a bicha é boa, de qualidade. Sabe quem tem? Edilson, o doutor do fumê. Revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos. O grande torcedor da Portuguesa, da Lusa, meu amigo Edilson. Na rua José Marrocos, número 408, o telefone, o WhatsApp é o 988054899. Mudou de time o Edilson. Só me lembra o Quilmes de Campos, Los Pets. Vive trocando de time, nunca vi isso. Agora é da Portuguesa de Desportos. Bom, vamos falar também pra você no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Inscreva-se, ative as notificações, dê o joinha, dá uma força aí pra nossa Rádio Vale FM. Tudo isso num oferecimento da Hamburgueria e Pizzaria do Val. Ô JF, se eu quiser pedir aquela pizza deliciosa que só tem lá no Val. Tem perigo não. Qual é o número? Vai pedir hoje no 988429514. É o WhatsApp. 988429514. Entrega rápida. Hoje tá aberto, né? Tá aberto. Segunda-feira, aberto. E o povo assistindo o jogo lá naquele telão? Telãozão grandão. Telãozão grandão, exatamente. Sexta-feira tem mais, hein? Brasil e Croácia lá. Na hora do almoço? Na hora, oxe, meu amigo. Na hora Vai do almoço. abrir na hora do almoço? Vai. João Filho, eu tenho certeza. eu tô cravando digo aqui que você não sabe. Tô cravando aqui que sexta-feira meu amigo Val vai estar aberto ao meio-dia. Tu acha que Alexandre 10h30 vai estar lá com os ingredientes pra fazer pizza? Eu não tenho a menor dúvida disso. João Filho. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tu não fala o que tu não sabe. Eu não tenho a menor dúvida. Eu sei que um amigo meu não vai trabalhar sexta-feira meio-dia. Por quê? Eu tô olhando pra ele. É? Por quê? Vida que segue. Tá vendo? Já me descartou da rádio, tá vendo aí, Delsa? Rapaz, já me enxotou da rádio. Você vê a que ponto tá chegando a perseguição desse rapaz por mim, só porque eu torço pelo Brasil e ele torce pela França. É, telão grandão. Se fosse tá bom. Mas começou com ele, não foi Mas freio, não. eu quero dizer pra você que independente do telão ser grande ou ser pequeno, começou telão, com ele, viu? eu quero dizer pra você, meu amigo, que se você tá com esse problema de pagar a conta de energia cara, meu amigo Luciano Carvalho, torcedor do Flamengo, ele fica lá no jogo do Flamengo. Mengo. Luciano Carvalho? Mengo. Rapaz, eu soube que esse cidadão torce Vasco, né? Eu também. Luciano é Flamengo. Cruz Maltinho. Você não conhece o meu amigo Luciano? Rapaz, eu estudei com o Luciano. Será possível, rapaz? Torcedor do Flamengo. Ó. Ele e Didil, Edilberto Gonçalves de Oliveira, Didil, que é diretor de segundo grau, são torcedores do Flamengo. Ó. Você tá doido pra arrumar uma confusão. Sabe quem? Irtone, torcedor do Flamengo. Tudo flamenguista aí, ó. Tudo, ó. Dá muito, rapaz. E aí o meu amigo Luciano disse o seguinte, ó. O Irtone, filho do nosso querido saudoso o Paulo? Paulo? Não, mas o Irtone, até onde eu sei, o Irtone torce Vasco. Que conversa, João Filho? Tu não sabe. João Filho. Rapaz, não mexa com o Irtone, não, João Filho. Quem tá mexendo é você. Eu tô dizendo pra você que, ó, quem torce Vasco, sabe quem é? Pecão.
Pecão, amigão, é que é torcedor do Vasco. Gosta do Você Vasco. tá trocando a bola. Leiroso é torcedor do Seu Vasco. Gilberto também? Seu Gilberto é torcedor. Júnior da Renovo. Esses são vascaínos. Gosta da Aí, meu amigo Luciano Carvalho, diz que vende pra você a geração de energia solar numa facilidade, meu amigo. Eu tô satisfeitíssimo. Vou dizer, não, eu sou cliente da Gênesis Solar. Já indiquei pra muitos amigos, porque eu vou dizer pra você. Pense num pessoal sério, que trabalha direito, assistência técnica, pessoas, sabe, de boa índole. Você não vai se arrepender de fazer negócio com meu amigo Luciano Carvalho. 981-237956, deixa o sol pagar sua conta de energia. Lembrando a música ao vivo hoje lá no Quintal Cariri, sabor e diversão, toda a programação no @Quintal Cariri. Hoje tem Enio Calô, Jefferson Alencar, tem música ao vivo agora lá no Quintal Cariri, Avenida Castelo Branco em Juazeiro com entrada franca, Delton. O Francisco tá dizendo que eu e o João Filho a gente não sabe de nada não. E é? Eles não tem negócio de decisão de Brasil e França, não é Brasil e Espanha, diz que a gente não sabe de nada. Tá certo, Francisco. Pode acontecer, óbvio. Só pode chegar na final quem tá lá jogando, né? Eu sei de uma coisa, João Filho, quando ele torce por um time, é um pé frio desgraçado. Mick Jagger. Eu acho que vai dar mal pra França, viu? Agora, Marco Valério, na Dourado você compra tudo, e kit joias, semi-joias, pra você ganhar dinheiro lá na Dourados. Eu vou dizer uma coisa pra você. Acabou o Black Friday da Dourados, mas a Dourados tá fazendo negócio pra você não deixar de comprar, para ganhar dinheiro, para revender e você fazer aquela renda familiar espetacular. Dourado Joias, o Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 999933031. Conosco também Grage Veículos, compra, venda, troca, financia carros seminovos com procedência. Você vai comprar um carro seminovo? Primeira coisa, ele tem que ter procedência e garantia. São carros revisados, né? Que tem todo aquele credencial positivo da Grage Veículos. Se você vai trocar o carro, você tem o seu carrinho seminovo, é a melhor avaliação também na Grage Veículos. Fala com o meu amigo Marcos. Eu vi lá um SW4 lindíssima, Marcos. Bonita, né, Delta? Tem uma Touro lá, meu amigo, lembrei da tua, a Nini Maria, branquinha lá. Primeira de luxo. Rapaz, o Marcão tem uns carros lá, topado lá na Grage Veículos. Tem uns Corolla lá também, tem primeira também. Ele tem os Corolla dele que são bons, viu, Marcão? É lá na Grage Veículos, Avenida Padre Cícero, 1215, em frente ao Teatro Marquise Branca. Você já pode dar uma conferida no Instagram, @Grage Veículos. Marco Valério, agora eu quero falar da Madeireira Beira Rio. Pensa, meu amigo Tiagão. O negócio de Tiagão é o seguinte, é facilitar a sua vida para você que está construindo ou está reformando. Você está construindo, está precisando comprar madeira, aquelas telhas de fibra, cimento, telha de russas, está precisando comprar tubulação, tudo. O Tiagão tá numa fase assim, ó. Venha que eu facilite sua vida para você levar. Venha que eu facilite sua vida para você levar. Tá desse jeito o Tiagão lá da Madeireira Beira Rio. Vamos em frente também, Delton, em nome de Churrascaria Mão de Vaca. Rapaz, eita, que churrasco delicioso, hein, Delton? Marco Valério, Jogo do Brasil sexta-feira. É pra você ir assistir o jogo, meio-dia, na Churrascaria Mão de... Marco, tem umas ofertas lá de cerveja pra você. Ali é pra você chegar, sentar. Não tem aquele telão grandão? Bem grandão. Pronto, bem grandão. Eles, lá que assim, ele juntou 4 telões e fez... Bem grandões. Bem grandões. E fez um telão só gigante, grandão. Um telãozão. Telãozão. Ele fez lá na Churrascaria Mão de Vaca. Aí você chega lá, meu amigo, Marco Valério, o jogo não é meio-dia, é pra você chegar às 10 horas da manhã, quando o cara levantar o portão, tu entrar. Ixi, mano. Senta lá, porque ó, tu pode pedir uma linguiçazinha assada, pode pedir um pãozinho de alho. Ó, eu vou pra lá, porque JF já me dispensou. Pois é. Então, sexta-feira você não trabalha, não. Tá vendo aí? Um baiãozinho de 2 molhado. Aquela carninha de sol. Eu tive lá sertanejo. sábado, bom demais, Del. Rapaz, e o atendimento, ó? Eita, não foi Sorriso, não. Sorriso tava na outra ala. Mas quem me atendeu muito bem lá. Márcio foi lá de fazer uma visita. O Márcio, eu acho que ele não tava na hora lá, não. Né? Ou então tava lá pra dentro. Tava lá pra dentro, pois Mas eu vou dizer um negócio pra você. E quando o seu Manel tá lá, é que o bate-papo é gostoso, é filé, quando o seu Manel tá por aqui. Que ele não tá lá cuidando da fazenda dele, lá em Catarina, lá. Quando ele tá por aqui, viu? Lá, meu amigo, vou dizer uma coisa pra você, é imperdível. E tem o delivery também, viu, Delton? Tem. Olha, quem quiser ficar em casa, é só ligar. Sexta-feira não tem... Olha, você quer assistir o jogo num lugar confortável, comendo bem... E o telãozão? E o telãozão grandão.
lá na mão de vaca. E tem o delivery 988657741, o melhor churrasco do Cariri. Eu assino embaixo. Pronto, Marco Valério. Agora eu quero falar da Fox, do meu amigo Erlin. O Erlin tem negócio, ó, teu seu celular deu um problema. Qual o time que Erlin torce, hein? Erlin? Rapaz, tá aí uma dúvida. Mas eu acho que Erlin é botafoguense. Eu acho que Erlin torce pelo time do sócio dele, lá da Bahia. É do compadre dele. O sócio Belmarx dele. E Belmarx torce pro Bahia. Bahia? É. Não, Erlin tem cara de torcedor Erlin tem cara de quem torce pelo Botafogo. Eu acho que ele tem cara de torcedor do Botafogo. Tem cara de torcedor do Botafogo. Eu acho que ele torce Botafogo. Ô, derrota. Peraí, Kleber torce Vasco da Gama, Serginho torce São Paulo, Carlão. Não, Carlão é que é São Paulo. Carlão é São Paulo. Se a gente for procurar, é tudo o inverso. Serginho é Santos. O Kleber Leitão é Vasco da Gama. Eu acho que Erlin é Botafogo. Botafogo. Erlin, acho que é Botafogo. Erlin tá lá na Foch esperando você. Tem loja no Crato, na Senador Pompeu, tem loja na Rua São Pedro com o Seminário, tem loja na Padre Cisco com Santa Luzia, tem loja no Cariri Garden Shop. Garden não tem mais Garden, não, é só Cariri Shopping, né? Lá no Cariri Shopping, então o Erlin tá lá, meu amigo, para lhe vender, para lhe comprar, fazer tudo. Negócio é com o Erlin. Bom, vou falar também dos produtos Panebon Pão Nosso. Aquele pão delicioso no café da manhã, agora, no jantar, Ivan, no lanche. Do Vasco. Ivan, é? É. Sabia não. É, Marco Valério? Não sei. Não sabe? Eu sei que ele torce Guarani aqui em Juazeiro. Ele torce Guarani. Do Vasco. Em nível nacional, não sei não. E quando chega lá no escritório e um amigo dele, que ele tem um amigo, desde quando a gente estudou junto lá de segundo grau. É Vasco também. É passa dele, peixe dele, que é o Pancinha, meu amigo Pança. É assim, ó, E o Pancinha torce pra quem? Pancinha também é Vasco, igual a ele. Eu sei que a gente chega lá no escritório do Ivan, tem lá um quadro com a camisa da seleção antiga, não é do Guarani, assinada pelo Romário, Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu, só menino que não jogava bola. Não. Marcos, goleiro, Roque Júnior, Lúcio, esse povo que nunca jogou nada na vida, viu? Produtos Panebon Pão Nosso, ainda tem a massa para pastel Tasquinha. O Damião, que é torcedor do Icasa, trabalha lá, é torcedor também da massa Tasquinha, igual o JF. Pois eu vou falar agora, sabe quem? De Baleia. Burger. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Baleia tem uma camisa do comercial, assinada por Nael, por Marcono lá de Barbalha, por Mário Sérgio. Pipa Noé. Pelos meninos jogaram lá no comercial, ele tem a camisa lá. Certo. Viu? Só que ultimamente o comercial tem errado umas burdoadas aí. Eu tô meio triste com o comercial do meu amigo Arlindo de Baleia. Rapaz, o Lânio com o time dele aí, caindo pela tabela, vai pra final, rapaz. Não, mas o time de Lânio é bom, rapaz. Não. Qual é o time que Lânio torce, Del? Não é o Infante? Não, mas em nível nacional. Nível nacional? Ele é torcedor do Palmeiras. Ah, tá certo. O Lânio é um cidadão de bem, né? Ele torce sabe pelo ter boas escolhas ele na vida. Ele torce pelo Palmeiras, mas aqui ele é o infante dele aí. Rapaz, Lânio torce pela Argentina, rapaz. Ele é torcedor da Argentina. É igual a Los Pérez, torce pela Argentina. É uruguaio, mas torce pela Argentina. Pois o Lânio tá aí na final, passou pra final, tu acha? E o comercial do meu amigo Baleia ficou no meio do caminho. Tá certo. Não dá pra entender, não. Vai entender futebol? Não, Baleia, pelo amor de Deus. Mas se quiser pedir o Baleia Burger, é 988380548. Diga de novo pra pedir o Baleia Burger. JF é o telefone. 988380548. Agora, fala a verdade. Naquele dia não tava mais gostoso do que o normal. Meu amigo, é espetacular. Mas, galera, em todas as ocasiões. Era eu comendo e os meninos olhando pro meu sanduíche lá em casa. Eu disse, vamos procurar outra coisa. Tu não deu nem um pedacinho, Nelton? Não, eu disse, vamos procurar pão de manhã aí na dispensa aí. Baleia é o melhor do Cariri. Eu não divido isso aqui com ninguém, não. Divido com ninguém. 988380548. Delton, nós falamos igual o homem da cobra. Olha a hora, falta a Luísio. Não deu nem boa noite. Anso, ainda tem Los. Vamos deixar eles falarem, vamos? Quem tá no ponto aqui. Vamos. Pois bota o povo pra falar. Bora, Kil, me apresenta o programa agora. Boa noite. Tava ouvindo vocês. Um abraço grande, Marco. Um abraço, meu querido Delton Sá. Deixa eu passar aqui 3 detalhes antes. Na minha opinião, concordo com vocês, o caminho da seleção antes da bola rolar na fase de grupos parecia tortuoso, difícil, né? Porque poderíamos ter um Uruguai nas oitavas e uma Espanha nas quartas. Aí pintou a Coreia do Sul, que não joga nada, e a Croácia, que está meia boca, né? Um arremedo de seleção. Concordo com vocês. O grande teste da seleção
vai ser se o Brasil pegar a Argentina na semi. Porque a Holanda também, outro time borrachudo, meia boca, que eu acho que não passa pela Argentina. Outro detalhe interessante, vocês tocaram no assunto aí, num clube que eu gosto muito, o Tottenham Hotspur. Eu torço pelo Tottenham desde que Osvaldo Ardiles, que jogava com a camisa de número 1, mas era jogador, era atleta, jogou na seleção da Argentina na Copa de 78, foi vestir a camisa do Tottenham, que é exatamente o meu clube lá na Inglaterra. Aí vocês esqueceram de citar na Inglaterra... Por que é que não ganha nada? João Filho tá dizendo aqui... É por isso que o Tottenham tá nessa draga danada, né? Por isso que o Tottenham não ganha nada. JF. Você torce por ele. Não me cutuque, João Filho, que eu vou ser forçado a perguntar se o Palmeiras tem Mundial. Mas o Tottenham não tem. O Tottenham não tem. Eu não me interessa o Tottenham, meu Você disse que torce pra ele. Aliás, Superlos, eu só conheço 2 torcedores do Tottenham. Você e o meu filho. Eu também são torcedores do Tottenham. Eu torço pelo Tottenham desde 1980. Coitado, é por isso que de lá pra cá não ganha nada. Não tem problema. Eu quero saber se o Palmeiras tem Mundial. Aliás, meus filhos, um torce pelo Tottenham, outro pelo Vasco. Vixe, eu sou Vasco e Tottenham também. Pronto, tá explicado. Eita, ô povo bom, amigo. O Harry Kane joga no Tottenham. É bom lembrar que o Ted Sheringham jogou no Tottenham. Gary Lineker jogou no Tottenham e Paul Gascoigne também jogou no Tottenham, né? E só para fechar a seleção... que serve de consolo. É um consolo danado. Não interessa, mas o Palmeiras continua sem Mundial. Aí também não interessa, né? Agora, Brasil-Croácia, Marco Valério, anota. Brasil-Croácia já foram adversários 2 vezes em Copas do Mundo. 2006, naquela Copa da Alemanha, o Brasil pegou a Croácia na fase de grupos e ganhou 1-0, gol do Kaká, lembra? E na Copa de 2014 aqui no Brasil, também na fase de grupos, o Brasil meteu 3-1 na toalha de pizza lá de mesa, né? Que é camisa feia, aquela camisa da Croácia. Brasil 3, Croácia 1. E depois foram os amistosos, 3 amistosos, o Brasil ganhou 1 e empatou 2. Mas falando aqui do que nos interessa, aqui da capital cearense, o time do Ceará foi campeão, foi tetracampeão cearense futsal, ganhou no final de semana da seleção de Jijoca, fale mal, João Filho, ganhou da seleção de Jijoca pelo placar de 4-2. A ganhar da seleção de Jijoca até a de Jaguaribe ganha. João Filho, tenha calma, João Filho, rapaz, você tá muito linguarudo, tá pior do que Nelson Rubens, 4-1, Léo Gamalho não vem mais. O Ceará chegou a namorar com o atleta. Léo Gamalho fechou agora à tarde com o Esporte Clube Vitória. E a grande notícia aqui da capital, para os torcedores do Fortaleza, é que Iago Pikachu está voltando. O time dele lá no Japão foi rebaixado e o time está desfazendo de algumas celebridades. E o Pikachu já está aqui em Fortaleza, deve colocar o vermelho, azul no branco nos próximos dias e fechar contrato até dezembro do ano que vem. O atleta hoje pertence ao time japonês, que comprou os direitos federativos, e o Pikachu deve fechar com Fortaleza. No Ferroviário, o Ciel estava para se apresentar hoje, não se apresentou na manhã de hoje, alegando problemas particulares, e o Ferroviário trabalhou na manhã de hoje, amanhã, em full time, em 2 expedientes. Fechou, João Filho? O Palmeiras, meu amigo, continua sem Mundial. Um abraço. Valeu, Super Kilmer de Campos. Vamos colocar os meninos para falar. A Luiz Vilar, chega, presidente. Boa noite. Tô por aqui, boa noite, Marco, boa noite, Delton, JF, boa noite pro Anderson também, boa noite a todos que acompanham o Timaço da Vale. Na minha opinião também, viu, Brasil e França na final, Delton sai, vai dar Brasil, vai ser hexa, não vai ser dessa vez, viu, JF, que a França vai ser campeã bi aí de forma consecutiva. Bem, mas pra falar do Icasa, a gente destaca aqui no finalzinho do Vale Esportes que o Fabiano Rodrigues, que é diretor de futebol da equipe, está nesse momento em Recife, viu? Desde a última sexta-feira, ele se encontra na capital pernambucana e hoje ele se reuniu com o pessoal lá do Santa Cruz, pois é,
pode aí pintar uma parceria entre Icasa e Santa Cruz. Alguns jovens lá do elenco do Santa Cruz poderão estar vindo para Juazeiro do Norte integrar o elenco da equipe icasiana na Série B do Campeonato Cearense. E toda ajuda é bem-vinda nesse momento, né? Além das contratações que a equipe pretende fazer, indicações do Marcelo Vilar, os contatos, né, do Fabiano Rodrigues, também a equipe pode contar, quem sabe, com esse apoio do Santa Cruz, que levou 2 jogadores aqui nossos, né? O Paulista, que inclusive vestiu a camisa do Icasa na Fares Lopes, e também o Daxon, que é ex-Icasa também, né? Apesar de já ter jogado no Icasa há um tempo, e mais recentemente no Crato e também na equipe do Guarani de Juazeiro. Santa Cruz tem sempre aí a fama de revelar, né, bons atletas, e esperamos que alguns destes possam estar no elenco do Verdão do Cariri. Bem, o Marcelo Vilar deve retornar nos próximos dias a Juazeiro para dar continuidade às conversas, né, com o Fabiano Rodrigues sobre contratações. No mais, a equipe vai aguardar a chegada do dia 2 de janeiro para iniciar os trabalhos da pré-temporada rumo à segundona do Campeonato Cearense. Delton e Marco. Meu super! Super é o Los. Esse aqui é o presidente. Que pode ser super também. Valeu, presidente. Não, super é só o Los. Você não sabe da história do super. Você não entra no jogo sem ficha, JF. Valeu, presidente. Até amanhã, hein? Deixa a luz pros palpites, rapaz. Tem 2 jogos amanhã. Segura aí os palpites aí. Tá bom. Anderson Luiz, boa noite, Anderson. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, Delton. Gostei de sua camisa. Boa noite, João Filho. Boa noite a Luiz e a todos os ouvintes do Vale Esportes. O Guarani continua naquela mesma situação, segue contactando atletas para apresentação na próxima semana. O Guarani tem a pretensão já de apresentar os atletas na próxima semana. O técnico deve chegar também na outra semana, na próxima segunda-feira aqui a Juazeiro, já para começar esses trabalhos pensando na primeira divisão do Campeonato Cearense. O Leão do Mercado segue adotando aquelas medidas de não anunciar os nomes por enquanto, ainda tenta reverter aquela situação do bid, ainda está correndo atrás para conseguir reverter aquela situação do bid, para aí sim começar a fazer os contratos dos atletas pensando na primeira divisão do Campeonato Cearense. O CT do Guarani, Anderson, tá tendo alguma movimentação, algum jogo festivo ali, os amigos, tem a história de uma cervejinha lá, uma feijoada no sábado, tá tendo ainda? O CT do Guarani continua, independente do time estar em atividade ou não, sempre temos atividades lá. Inclusive, algumas rodadas da CA Juns acontece lá no CT do Rubro Negro Juazeirense. As semifinais agora no último final de semana aconteceu no CT do Guarani. Então sempre há essas movimentações lá no CT do Guarani. Lógico, final de ano é sempre momento de jogos festivos, jogos entre as pessoas que gostam de frequentar o CT. Tem já algumas rachas fixos lá no CT do Leão do Mercado e segue acontecendo algumas competições lá no CT do Guarani, Marco. Valeu, Anderson. Delton Sá, vamos dar uma passadinha nos jogos de amanhã? Ave Maria. Então, só lembrando, não vai ter Copa do Mundo na quarta nem na quinta, porque na sexta-feira, meio-dia, Brasil e Croácia. Quarta e quinta-feira. Rapaz, nesse horário de meio-dia e 4 da tarde. Eu vou fazer o jornal meio-dia, né, Delton? É o jeito. E às 4 da tarde? Às 4 da tarde eu vou estar aqui trabalhando. Nem uma represinha, Marco? Não, tem não, Delton Sá. Ah, rapaz. Tô triste agora. E não tem nem um lanche, porque come lanches não tá vindo à tarde, aí... Eita, Marco. Nem o lanche tá vindo, que ela tá com Covid, né? Complicou, Marco. Complicou. Eu acho que eu vou lhe dar um pacote de xilito da André. Pronto, tá certo. Lá da André. Ah, esse bicho gostoso. É bom, viu, Delton? Provei. A gente faz sorteio já, mas não faz sorteio no kitzinho aqui. Mandar aqui um abraço. Os palpites da sexta-feira. Da sexta? É. Eu vou entregar pra você sortear. Nossa. Pronto, valendo isso aí. Um abraço pro Isaac Menezes, tá morando lá em Portugal. E terras lusitanas. São 3 horas de diferença. E o Isaac tá acordado uma hora dessa lá, rapaz. É 10 da noite. Porque se no Brasil é 7, lá são 10, né? 10 da noite. Mas o Isaac, Delton, a vida inteira ele dormiu cedo. Que conversa. É um menino que dorme cedo. Isaac dormiu Exato. Qual é o time que Isaac torce, Delton? É torcedor do Vasco da Gama. Delton, deixa de confusão, que ele atravessa o Atlântico, que ele é lutador de jiu-jitsu, viu? Ele é torcedor do Botafogo. Não, ele é meio flamenguista, rapaz. Agora o Isaac vai escolher um time pra torcer lá, né? Ele é campeão todo ano. 3 vascaínos. Tinha a tenda de Jorjão Vascaíno, do Cotonete aqui. E tinha a tenda do Central Reg, ele e Baden, tudo vascaíno.
Não, o Baden é flamenguista também. Não, mas... Rapaz, quem torce Vasco na família do Isaac é o tio dele, João Carlos. João Carlos, JC. Quem é flamenguista é João Carlos. O Joca. Joca é torcedor do... Que ele não esteja escutando. Do Flamengo e... Rapaz, não lembra não dos reggae lá, não. Isaac com a camisa do Vasco da Gama lá e tal. A Luiz Vilar, Ele disse que eu queria ter o cabelo igual... Lembra de Quinones, zagueiro? Isaac. Eu sei que Isaac lá em Portugal tá torcendo pelo Benfica, porque o Jorge Jesus um dia foi treinador do Benfica e pelo fato de ter treinado o Flamengo... da Madeira lá. Da Madeira? É o Amadora, né? Pela Amadora, que chama. Eu sempre sonhei ter o cabelo do Valderrama, mas eu sei que eu não vou conseguir, né? Ele era Quinones, né? Era equatoriano, Era. Que jogava no Vasco, time dele. Ele era doido pra ter o cabelo igual do Quinones. Quer dizer que JF pediu pra ter o cabelo de Valderrama. Aí o resultado tá aí. Esse é o resultado do cabelo do Valderrama, viu? Delton Sá, amanhã tem Espanha e Marrocos, Delton Sá. Cara, isso desestabilizou. Ó, esse negócio de falar mal do cabelo dos outros, viu, JF? Dá uma confusão. Teve um rapaz que foi colocado pra fora do Big Brother por causa disso. Na votação, não foi, Anderson? Pois é, isso é. Tem que deixar todo mundo ter o cabelo que quiser. Inclusive quem não quiser ter cabelo também, né, JF? Não, mas eu tem que queria respeitar. ter, mas não O problema tem. de João Filho é que não tem. Queria ter. Que besteira. João besteira. Filho. Delton, vamos comprar uma peruca para João Filho. Pronto. Vai ser seu presente de Natal. Pronto, do Valderrama. Você vai ganhar uma peruca do Valderrama. Peruca do Valderrama, pronto, eu uso. Pronto. Vou fazer um desafio aqui. Se o Brasil for campeão... Não, campeão não, se passar das quartas. Eu acho que não. Acho que ninguém tá com... Fica legal, Pronto, fazer o desafio se aqui. passar das quartas. Eu disse aqui e repito, o Brasil não passa das quartas. Se passar das quartas... Você vai usar uma peruca do Pablo Vittar. Uso. Que o Pablo Vittar é careca, você sabe disso, né? Ele usa uma peruca. Eu não sei não conheço sabe, não. Você, eu não conheço não. Você conhece, eu não sabe conheço, que Pablo Vittar é careca. Não, eu uso a do Valderrama. Se trouxer Não, a a do Valderrama, Pablo Vittar. Não, tá certo. Ó, Tá se trouxer a do certo? Valderrama, eu uso. Programa de esporte. Deixa o de Valderrama mesmo. Eu arrumo. Quer arrumar confusão? Por que quer? Deixa o de Valderrama. JF tem uma câmera em cima de você, JF. Se lembre disso. Espanha ou Marrocos amanhã, Delton Sá? Espanha. A Luiz Vilar, você acredita que os marroquinos vão derrubar os touros amanhã? Não, acredito não, JF. Vai dar Espanha. Bom, Anderson Luiz. Espanha, João Filho. Espanha. Rapaz, essa Espanha tem me dado uma dor de cabeça que toda vida que aparece um jogador chamado Pablo Gavi, tem uma moça lá em casa que só falta morrer de gritar. Tá vendo aí? Bem novinho. É um galetinho ele, né? Um galetinho. É por isso que ela tá de olho nele. Elas são lindas. Eu vejo, Pois só falta eu quebrar a TV. Eu quero saber se ela vai lhe chamar de lindo quando você chegar lá com a peruca de Valderrama. Bora, passa pro outro. Pra mim, pra todo mundo aqui da Espanha, né? Sim, senhor. Portugal e Suíça, meu querido Aloysio Vilar. Eu vou de Portugal. E aí, Marco Aurélio? Eu acho que aí vai ser um jogo mais embaçado, viu? Essa Suíça é uma retranca, meu amigo. Portugal passa, mas eu acho que vai ser difícil. Anderson Luiz, os portugueses... Até agora nenhuma zebra, meu filho, sei lá. Mas eu vou de Portugal. Suíça pode ser considerado zebra, assim, passar de Portugal? Portugal, sim. Portugal é bem melhor, né? Delton Sá? Portugal. Eu acredito que para esse jogo a seleção suíça vai se classificar. O senhor sabe que o senhor já errou um bocado, né? Eu vou... Você errou o Japão, você errou o Senegal, você errou os Estados Unidos. Certo, se eu errar vai ser mais um, se eu acertar sou eu que acerto. Tá acostumado a errar. É. Vamos embora, Delton Sá? Ave Maria. Vai, Delton, comprar a peruca de JF. Compra a peruca de Valderrama. Valeu, gente. Tchau, a de tchau. Pablo Vittar.